Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida. Esse é o nosso curso de Direito Administrativo. Nós estamos estudando os atos administrativos, começamos a falar sobre os elementos dos atos administrativos e agora, para fechar todo esse assunto, a gente vai chegar no último elemento que falta a gente estudar, que é o objeto do ato administrativo. O objeto ele refere-se ao conteúdo do ato. A gente viu lá que o ato administrativo ele tem um efeito de produzir efeitos jurídicos, então o conteúdo do ato administrativo vai ser exatamente esse efeito, essa mudança no mundo ou até mesmo aquele direito que ele reconhece, por exemplo. Então, o conteúdo do ato, por exemplo, quando a gente edita um ato de exoneração no servidor, o conteúdo do ato é a própria exoneração desse servidor público. Quando é aplicada uma pena de suspensão de 60 dias a um servidor público que cometeu uma infração administrativa, o conteúdo, o objeto do ato é a suspensão de 60 dias aplicada ao servidor. Então, o conteúdo é aquilo que o ato efetivamente faz. Então, vamos para a tela para dar uma olhada? Nós estamos falando, então, do objeto, para fechar aí o último elemento dos atos administrativos. O objeto ele trata do conteúdo desse ato. Esse conteúdo do ato que a gente está falando aqui, ele pode ser definido assim como o efeito jurídico, o nosso efeito jurídico imediato. É aquilo que o ato efetivamente modifica, como a exoneração, o período de suspensão e por aí vai. Trata-se de um elemento do ato administrativo, como a gente falou, e esse elemento, ele poderá ser vinculado ou discricionário. Então é importante a gente notar que, assim como o motivo, o objeto também pode ser discricionário. Então vem para mim. Quando a gente já cansou de falar isso ao longo da nossa aula, mas é muito importante porque este é um assunto que muitas vezes aparece na prova. Os elementos competência, finalidade e forma são sempre vinculados, com uma única ressalva para a forma que a gente já abordou. O motivo e o objeto são elementos que podem ser vinculados ou discricionários. Quando eles serão vinculados? Quando a lei estabelecer que, quando ocorrer determinado motivo, obrigatoriamente eu vou realizar um único objeto possível. Ou seja, para aquela situação só há uma solução. A administração pública terá que decidir com base no que está previsto na lei. Então, se a lei define que um servidor público que tiver um filho vai receber uma licença paternidade para acompanhar o seu filho, ocorrendo o nascimento da criança, obrigatoriamente a autoridade administrativa vai conceder a licença dentro do prazo previsto na lei. Então, ocorreu a situação A, gerou o fato B exatamente no conteúdo, na forma prevista, dentro do objeto ali previsto na legislação, ok? Então, foi para a tela. É interessante notar que a doutrina separa o objeto. Esse objeto, ele pode separar em duas situações diferentes. Então, nosso objeto, que é o que a gente está falando aqui, e esse objeto ele vai poder se dividir no objeto natural. O que é esse objeto natural? É o próprio efeito jurídico. É aquilo que o ato efetivamente realiza. Então, como a gente já falou, o conteúdo da exoneração é a própria exoneração. O objeto natural da exoneração é o próprio efeito jurídico que ela produz. Por outro lado, a outra forma que a doutrina apresenta é o objeto acidental. O que vem a ser o objeto acidental? A doutrina ela menciona que a administração pública, e quando se trata de um objeto discricionário, somente o objeto discricionário, ele poderá ter um elemento acidental. Esse elemento acidental, ele pode ser um encargo. O encargo, ele também é conhecido como modo. E o que vem a ser esse encargo ou modo? Trata-se de um ônus para o destinatário. Um ônus ao destinatário do ato. Como assim, professor? Pode explicar melhor? O que se trata do
encargo ou modo do ato administrativo. Pode vir para mim. O encargo é um ônus, a administração pode chegar dentro dos atos discricionários, então aqui já vou dizendo. Dentro do objeto do ato administrativo, a gente sempre vai ter um objeto natural, seja o ato vinculado ou discricionário. Sendo o ato discricionário, a gente poderá ter dentro do objeto um objeto acidental, um objeto acessório ao ato administrativo, em que a administração, em determinadas condições, poderá criar esse objeto acidental. O primeiro deles é o encargo ou modo. O encargo ou modo, ele é um ônus, é uma obrigação que o particular, ou melhor, que o destinatário do ato terá que cumprir para poder usufruir daquele benefício. Então, quando, por exemplo, a administração faz uma doação, e essa doação ela é vinculada à construção de uma escola, por exemplo, não ocorrendo a construção da escola, não atendendo o outro ente que, por exemplo, recebeu essa escola, ele não construindo essa escola, ele não terá cumprido com seu encargo. Com isso, será desfeito o ato administrativo que realizou a doação. Então, quando a gente tem um encargo é quando a gente obriga, ó, você tem esse encargo aqui, você deve fazer isso para que o ato administrativo seja realizado. Então foi para a tela. Então o encargo ou modo é um ônus para o destinatário. É alguma coisa que ele vai ter que fazer para poder manter o ato administrativo. O termo, o que vem a ser o termo? Esse termo, ele define um prazo de início, ou seja, ele vai definir um período, né, e de término do ato. Alguns atos poderão ter o seu objeto limitado no tempo, e isso a administração pública em determinadas situações poderá estabelecer esse termo. Então vem para mim. Então a administração pode conceder uma autorização para o funcionamento de determinada instalação a começar daqui a 3 meses e essa autorização ela terá uma vigência durante 3 anos. Então daqui a 3 meses a pessoa poderá utilizar daquele bem e poderá fazer isso durante 3 anos. Então a gente tem aqui um termo, o encargo é obrigação, o termo é um prazo, um período de início e de término do ato discricionário. Foi para a tela. Por fim, nós teremos o último elemento acidental, que é a condição. A condição para que o ato administrativo seja realizado. O que é a condição? A condição é um evento, só que esse evento ele é futuro e, além disso, ele é incerto. Como assim, professor? Vem para mim. Um evento futuro incerto é aquele evento que ele poderá ocorrer, não necessariamente ele vai ocorrer. Então a administração pública vai dizer, ó, eu posso conceder esse benefício para determinado cidadão, só que esse benefício ele só será concedido se ocorrer, por exemplo, uma catástrofe. Não tem como a administração afirmar com certeza que essa catástrofe vai ocorrer, mas no momento em que ela acontecer, nós teremos aí a situação que poderá ensejar o direito para o administrado. Então foi para a tela. Então a condição é uma condição para que o ato seja realizado, e essa condição é um evento futuro incerto, e esse evento futuro e incerto pode ser uma condição suspensiva. A condição suspensiva é para o início do ato administrativo, ou seja, pode vir para mim. O próprio exemplo que eu acabei de mencionar vai conceder o direito e esse direito só vai ocorrer se vier a acontecer essa catástrofe. Então vejam só, o evento é futuro, é incerto e ele suspende o início do ato administrativo. Enquanto não ocorrer a catástrofe, nós não teremos aí a consecução, nós não teremos esse direito concedido ao administrado. Ele terá, por exemplo, quando a gente tem lá situações de saque do FGTS, vamos dizer que fosse feito isso para um meio mais concreto do ato administrativo, e que ele só pudesse ser concedido caso o município viesse a ter uma catástrofe, algum problema aí de calamidade pública. Ocorrendo isso, suponhamos que automaticamente ocorreria a concessão do direito, ok? Então foi para a tela. A situação resolutiva, por outro lado, ela põe fim, ela soluciona
a concessão do ato administrativo que a gente está falando. Então, o que ocorre? Pode vir para mim. Pode ser com a condição resolutiva, o que ela faz? Ela resolve, ela encerra determinado ato. Então, vamos supor que lá na hora de conceder determinado direito, a administração chega, ó, eu vou conceder essa bolsa aqui de estudos, só que essa bolsa aqui, ela será concedida enquanto você obtiver uma nota acima de 8. Ocorrendo uma nota abaixo de 8, a gente tem aí uma condição resolutiva sendo aplicada e essa bolsa será cessada. Então foi para a tela. Então a condição suspensiva ela impede o início e a condição resolutiva ela termina o ato administrativo. Tá ok? Então vem para mim, pessoal. Muito tranquilo. Este assunto aí do termo encargo e condição não costuma ser tão cobrado em provas. O que a gente precisa saber é o seguinte, ele se relaciona ao objeto, só vai ocorrer nos objetos discricionários e cada um tem um significado próprio, tá ok? A partir de agora, então, a gente pode entrar aí no estudo dos vícios do objeto. O que é o vício de objeto? É aquela ilegalidade decorrente do objeto do ato administrativo e que vai ensejar aí a sua anulação. Desde já, eu já adianto, todo vício de objeto, a doutrina costuma afirmar isso de forma categórica, o vício de objeto é um vício insanável, portanto ele obrigatoriamente vai gerar anulação do ato administrativo. Então foi para a tela. Primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui na hora de estudar o vício do ato administrativo. Então o vício, que é a ilegalidade, né? Ele será, na verdade, sempre insanável. Quer dizer que ocorrendo o vício, constatando-se o vício, obrigatoriamente a administração vai fazer o quê? A anulação do ato administrativo. Isso quer dizer que o ato com vício de objeto, ele será sempre nulo. E quando que pode ocorrer o vício? Quando que a gente tem presente aí uma situação de vício de objeto? A doutrina apresenta vários exemplos e não costuma ter uma única linha de ação. Mas o que a gente pode colocar alguns exemplos? O vício ele vai ocorrer quando ele for proibido de objeto, quando for proibido em lei. Aqui a situação é bem óbvia, né? Imagine, por exemplo, vem para mim. Imagine, por exemplo, você nomear um servidor para um cargo efetivo sem realização de concurso público. Então essa situação é vedada em lei, é proibida em lei. Eu não posso nomear uma pessoa para um cargo efetivo sem fazer concurso público, sem que ela passe pelo processo aí do concurso público. Então é uma situação de que o conteúdo do ato é proibido em lei. Voltou para a tela. Outro exemplo de vício de objeto é aquele com conteúdo, vejamos bem, com conteúdo diferente do previsto em lei. Então, a lei prevê determinado conteúdo para o ato e a administração pratica outro. Vamos pegar o exemplo aqui, um exemplo clássico, a suspensão do servidor. Vem para mim. Como o servidor cometeu uma infração, lá na legislação federal, por exemplo, essa suspensão é de até 90 dias. Se a administração aplicar uma suspensão de 120 dias, o conteúdo do ato administrativo, ele está fora daquele previsto em lei, ele é diferente do que prevê a legislação. A gente pode ter também uma situação em que a gente deveria aplicar a pena de advertência e foi aplicar a pena, por exemplo, de demissão. O conteúdo era a advertência, o que foi aplicado foi a demissão. Então a gente tem uma situação que o conteúdo é diferente do previsto na lei. Foi para a tela. Podemos ter uma outra situação, que é quando o conteúdo do ato administrativo, ele é, vamos colocar aqui, impossível. O que vem a ser um conteúdo impossível para o ato administrativo? A gente tem situações, pode vir para mim, a gente tem uma situação em que o ato é irrealizável, por exemplo, não tem como realizar aquele ato administrativo, não há uma situação para como colocar isso em prática. Então, por exemplo, nomear um servidor para um cargo que não existe. Esse conteúdo, essa situação é impossível, tá
tá ok? Então, quando não existia a mínima possibilidade de realizar o ato, a gente também tem uma situação de que o objeto é proibido, não pode ser realizado, um vício de objeto. Foi para a tela. Além do impossível, a gente tem aquele cujo conteúdo é imoral. O que é um conteúdo imoral? Vem para mim. Suponha que a gente tem um parecer jurídico, que ele tenha sido feito por encomenda para favorecer determinado grupo. Ainda que ele esteja dentro de alguns aspectos ali legais, só que ele foi encomendado. O objetivo foi favorecer um grupo administrativo, então ele já foi direcionado, então a gente tem um conteúdo aí imoral. O conteúdo de moralidade, ele é um tanto quanto amplo, mas a gente tem vários exemplos aí que a gente pode perceber a imoralidade. Para fechar, foi para a tela. A gente tem aquela situação em que o conteúdo é incerto. Como assim? Incerto. A gente pode dizer que o conteúdo é incerto em relação aos seus destinatários, ou seja, eu não sei quem é o destinatário certo do ato administrativo. Pode ser incerto em relação às coisas que vai atingir. Pode ser quanto ao tempo, quando que vai realizar, qual o momento de realização desse ato, não foi definido. Ou ao lugar onde será realizado o ato administrativo. Então vem para mim. Então quando a gente nomeia um servidor e coloca lá um nome, não define direito o nome do servidor, a gente tem uma situação aí que o destinatário não foi bem esclarecido. Ou quando a gente desapropria um imóvel e não descreve qual imóvel que está sendo desapropriado. Então a gente também terá um vício de objeto. Pessoal, em resumo, os vícios de objeto referem-se ao conteúdo e são vícios insanáveis do ato administrativo, ensejando a sua anulação. Com isso a gente conclui o estudo de todos os elementos, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. A gente viu aí competência, finalidade e forma são elementos vinculados, motivo e objeto discricionários, e isso é muito importante para os próximos passos que nós vamos dar sobre o estudo dos atos administrativos. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.